Olá, eu sou o Budó e sejam bem-vindos a mais um episódio do TechIncast. Hoje estamos com o Silvio Ribeiro, executivo de tecnologia, para a gente falar de um dos temas que eu acho que são mais abrangentes quando a gente fala de tecnologia, que é gestão de mudança, né? Então, gestão de mudança, a gente pode estar falando de gestão de mudança de um projeto, né? De um escopo de um projeto, gestão de mudança como a questão de processo de um IT ou de um ITSM, gestão de mudança organizacional, né? Então, é um tema muito amplo. Né? E aí hoje o Silvio veio conversar com a gente sobre esse tema e eu acho que a gente vai mergulhar e levar muito a régua aí nesse diálogo, né? Silvio, se apresenta para nós, por favor. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Falando um pouquinho de mim, sou nascido e criado numa pequena cidade do interior de São Paulo, filho de mãe educadora e pai comerciante, casado, pai de 2 filhas, 2 lindas meninas, Vitória e Mariana. Minha história com TI começa no início dos anos 90, quando eu ingressei na faculdade, segunda turma do recém-criado curso de tecnologia na FAAP. Naquela época, a TI era menos abrangente em comparação aos dias de hoje, né? A gente era menos relevante, vamos dizer assim. Eu digo que eu tive a oportunidade única de iniciar minha carreira num período pré-internet, quando TI ainda era uma área de suporte operacional dentro das empresas. Vivenciei toda a evolução da tecnologia, que mudou radicalmente como a gente via esse processo dentro das companhias. TI saiu de uma área de suporte técnico relegada para uma força central e estratégica dentro das companhias. E eu vivenciei tudo. Participei da chegada da internet, né? Alguém imagina a vida hoje sem internet? Impossível, não tem como. Vivenciei toda essa parte, downsizing, não é nem da sua época, hein? Você não era nem nascido. Mas vivenciei tudo isso. A explosão do comércio eletrônico, a mobilidade. Como que foi a mobilidade com o surgimento dos smartphones? Isso foi sensacional. E isso foi o que me moldou nessa mais de 35 anos de carreira em tecnologia. E acompanhei muita transformação. Não, legal, legal. E me identifico um pouco, né? Eu sou de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Né? As coisas também lá elas não acontecem no mesmo timing de São Paulo, então eventualmente eu programei em SIX, em Tandem, né? E depois de um downsizing também em Microfox, então também tive essas experiências, né? Mas o que você falou, né? De um momento em que a TI está apoiando, você comentou de área de apoio, né? Até hoje, onde você tem as empresas se transformando cada vez mais em tech companies, em data companies e, cara, são empresas que são com um negócio, um modelo de negócio alicerçado em tecnologia. Então, é o que você falou, né? Cada vez mais nos tornamos tecnologia de negócios, né? Do que essa segregação. Sim, com certeza. Eu acho que eu tive muita sorte no início da minha carreira de ter bons líderes. E eu lembro até hoje de um líder que eu tive, eu tinha acabado de fazer um curso de COBOL, né? Querendo programar, construir tela, e ele falava para mim assim, carinha, entende o negócio. Sem entender o negócio, IF é IF. E isso é o que eu trago até hoje, né? TI precisa entender o negócio, TI precisa estar ao lado do negócio. TI tem que ser a parceira estratégica do negócio para viabilizar a inovação e o crescimento da companhia. Então isso é uma coisa que eu carrego muito forte comigo desde lá do início, porque eu tive bons líderes. Certamente o engajamento, a motivação, né? Tem uma alegoria que às vezes eu falo, não me lembro se eu já falei em algum episódio aqui do podcast, né? Mas é quando você vê alguém, por exemplo, você passa e o profissional ele tá ali colocando um tijolo sobre o outro, né? E você pergunta para ele, o que você está fazendo? E aí ele responde, cara, estou colocando um tijolo sobre o outro. Ou você vê que há uma perspectiva, né? Para outro você pergunta e ele te diz, estou levantando uma parede. Veja que ele já tem uma visão diferente, um pouco mais ampla, né? Para um terceiro, ele te responde que está construindo uma catedral. Então, olha a diferença do resultado do que ele está fazendo, de quanto isso impacta, né? Talvez um quarto fale que ele está montando um lugar para as pessoas renovarem a fé, ou proporcionando um lugar que as pessoas renovem a fé, né? Então, isso é engajamento.
E se a pessoa entender que ela está fazendo agora algo local, mas pensando de forma global, pensando realmente em quanto que isso vai impactar. E quando você fala da pessoa mais técnica de TI, tem que ter esse trabalho da corporação de engajar as pessoas para entenderem qual que é o objetivo do meu negócio, o que eu estou trabalhando, né? Seja uma fábrica de cabide, como a gente vira e mexe puxa esse exemplo aqui, né? Seja numa fragata, seja num cruzeiro, seja num avião, qual que é o meu papel aqui e qual que é o papel que eu estou proporcionando enquanto negócio, né? Então, acho que investir nisso para ajudar as pessoas a terem um maior engajamento, um maior entendimento, pertencimento, é o que você comentou, né? Faz com que as pessoas venham a pensar mais no negócio do que no if, no for, no while, enfim, acho que você está certíssimo, né? Isso é fundamental. Eu lembro de uma passagem que eu tive no Grupo Abril, que foi aí entrando já no tema, né, de gestão de mudanças. Na época eu recebi uma missão de estruturar uma área de gestão de incidentes, né, com base no ITIL. Volume nosso, a gente tinha mais de 10 mil chamados por mês e não conseguia acompanhar. A gente não tinha gestão nenhuma sobre o processo. Eu sempre fui caracterizado por resolver problemas. Aí na época o meu líder me chamou e falou: tem uma missão aqui para você, vamos reestruturar uma área, vamos estabelecer indicadores, vamos criar um ponto único de contato com os nossos clientes para a gente começar a ter o controle disso. Porque a Abril tinha uma operação enorme, eu cuidava de mais de 140 CNPJs, várias verticais de negócio. E quando eu estruturei o processo, eu tinha uma empresa que prestava serviço para a gente na época, e teve um dia que ele falou para mim assim: Silvio, você sabe como vocês são conhecidos aqui dentro? Eu falei assim: não, como a empresa do Fechil. Eu falei: Fechil? Mas por que Fechil? Ele falou: não, porque para vocês tudo é fechamento. E aí eu entendi que não existia uma conexão de quem estava por trás atendendo os nossos chamados com a necessidade de negócio. O que eu fiz? Eu montei um workshop, trouxe todos os prestadores de serviço dessa empresa e mostrei para eles como é que funcionava o nosso processo. Olha, eu tenho vários processos de fechamento. Por quê? Porque eu tenho um fechamento editorial, que eu preciso definir pauta, que eu preciso definir quais vão ser as matérias que vão sair. Depois eu tenho um fechamento gráfico, porque eu preciso mandar esse material para a gráfica e a gráfica operar. Depois eu tenho um fechamento logístico, que eu preciso imprimir. E quando eu coloquei toda a picture e dei para eles a visão sistêmica de como o processo acontecia, eles entenderam. Porque eu era a empresa do Fechil. Porque realmente eu tinha vários processos. E a partir daí a relação ficou muito mais fácil. Porque quando eu chegava e falava, eles entendiam: ah, putz, foi aquele processo que você me sinalizou. Então, essa mudança, ela tem que partir de nós também, para mostrarmos a importância que tem o processo dentro da minha estrutura. Não, você me lembrou recentemente em outro episódio, né? Nós estávamos falando sobre a perspectiva de eu ter um problema, por exemplo, de uma trigger, de uma integração, de uma API, etc., né? Mas como isso leva ao fato de eu, por exemplo, não estar conseguindo emitir uma nota e o quanto isso reflete, por exemplo, num navio de fosfato parado no porto, né? E quando aquele time técnico percebe que aquele problema numa API, ou na integração, ou na trigger, whatever, né? Ela realmente está refletindo num navio de fosfato parado num porto, ele começa a ter de novo, você falou dessa big picture, né? Ele começa a ter essa visão do que, opa, peraí, eu faço a diferença aqui e o meu trabalho ele realmente está impactando em alguma coisa, né? Mas fico muito feliz que você começou a falar também do nosso tema aqui de gestão de mudança, né? Porque eu acho que eu acho que é um ponto que hoje as empresas, algumas empresas não estejam olhando com a devida atenção, né? Então, muitas coisas acontecem, às vezes, meio top-down, às vezes as pessoas são pegas de surpresa, e se espera que, como uma epifania, as pessoas olhem e se agradem daquele novo, né? Enquanto o mais difícil é todo mundo que conduziu projetos complexos, né, estruturantes, sabe que o mais difícil é conseguir o engajamento das pessoas, o convencimento das pessoas de que esse novo modelo é melhor. O que eu vou ganhar com esse novo modelo? Por que eu vou deixar de fazer do jeito que eu fazia para passar a fazer do jeito novo, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Passar a convencer as pessoas. A gente passou muito tempo ouvindo, de forma certa,
de que conhecimento ninguém tira, né? O conhecimento é seu. Mas muitas vezes a gente se apega demais àquele conhecimento que você construiu e não tem espaço para aprender coisas novas, né? E essa resistência, ela sim atrapalha a gestão de mudança, né? Porque, opa, eu tenho uma nova plataforma, um novo sistema, um novo processo, uma nova sede, como você comentou de um case agora há pouco, quando a gente estava fora do ar, né? E como que eu convenço a pessoa que ela vai ter que aprender a fazer esse modelo novo, sendo que ela aprendeu e ouviu a vida inteira que conhecimento não se tira, né? Então, ela pode até pensar em determinado momento, tipo assim, pô, se eu estou na empresa há X anos, sei lá, 8, 9 anos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E eu faço isso aqui com completa excelência, agora vem um novo processo que eu vou ter que aprender do zero. O que me diferencia de um cara que acabou de entrar na empresa, então, se eu vou ter que aprender do zero? O que vai acontecer com o que eu aprendi até agora? Então, de novo, para mim, né, nas experiências que eu tive, é realmente a parte mais difícil, o convencimento das pessoas. Eu costumo falar que o ser humano é um mamífero. Como mamífero, a gente defende território. Então, essa mudança, ela tem que ser muito bem planejada, tanto do ponto de vista de comunicação e levar até o convencimento. Como é que eu vou convencer a esse meu colaborador que eu fazer um novo projeto de um RP, por exemplo, vai ser melhor para a companhia? Então você precisa trazer dados e fatos e mostrar para ele, e trazer ele para perto. Eu costumo brincar o seguinte, liberdade na discussão, fidelidade na execução. Então quando a gente trabalha essa gestão de mudança de uma maneira clara, mostrando para o colaborador qual é a expectativa da empresa com relação à performance dele naquele projeto, eu acho que fica mais fácil a gente tirar essa barreira da pessoa que não quer a mudança. Certo, concordo com você e criar esse ambiente colaborativo, né? Fazer uma cocriação, fazer com que as pessoas façam parte não só da decisão, eventualmente, mas da implementação daquilo. Né? Então, se você chegar e trazer algo para a pessoa e falar, olha, agora você não está mais usando X, é para usar Y. Como assim é para usar Y? Agora, se você a procurou com antecedência, e eu sei que é muito difícil conseguir fazer isso com um nível grande de pessoas, né, um número grande de pessoas, mas você a procurou com antecedência para trocar uma ideia e explicar, olha, a gente está pensando em mudar para resolver esse problema, o que você acha? E já trazer, de repente, uma plataforma que consiga afunilar as ideias, classificar, priorizar ideias, você faz com que as pessoas comecem, né, e continuem a se sentir parte daquilo ali. E aí você tem maior possibilidade de ter esse convencimento. Né? Porque, pô, fulano, você está conosco há tanto tempo neste processo, neste programa, neste projeto para fazer essa mudança, né? Então é uma das maneiras de melhorar esse engajamento. Eu acho que fazer um convite para todo mundo ser protagonista. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu lembro que eu assumi uma outra área uma vez numa das minhas passagens, que eu precisava reestruturar uma área de desenvolvimento. A gente tinha uma área de business partner, e quando eu assumi a área de desenvolvimento, os analistas de negócio reclamando que não tinha uma entrega consistente do time de desenvolvimento, e quando eu vou conversar com o meu time de desenvolvimento, eles reclamando do que vinha de pedido dos analistas de negócio, porque acontecia de uma forma desestruturada. E aí, qual que foi a minha estratégia? Eu tinha quase 100 pessoas nesse time de desenvolvimento. Eu chamei todo mundo e falei, olha, eu aqui vou ser um agente facilitador para vocês. Qual foi o meu convite? Vamos todos ser protagonistas. Eu eternizei. Me fala aí, pessoal, quais são os maiores problemas que vocês enxergam hoje? A gente não tem uma gestão de mudança. A gente não tem um documento de refinamento técnico. A gente não tem um fluxo para fazer virada em produção. O que eu fiz? Eu eternizei isso e montei vários grupos de trabalho. Nesse grupo de trabalho, eu definia 3, 4 pessoas. Quem quer participar do grupo de gestão de fontes? As pessoas se candidatavam. Eu determinava um líder para esse grupo. E o que aconteceu? Esse grupo trazia para mim qual foi o resultado do trabalho. E depois de 2 meses, a gente levou todos os trabalhos que foram feitos para um comitê com todo mundo envolvido.
Olha, pessoal, aqui é o fluxo que a gente está propondo para fazer uma especificação funcional e uma especificação técnica. Aqui é o fluxo que a gente está combinando para fazer a gestão de fontes. Abrimos isso para discussão e definimos como que seria o melhor processo. Todo mundo cocriando. Quando todo mundo cocriou, todo mundo passou a ser responsável pelo resultado. Né? Não tem por que você falar que não sabia ou que você não concordava. Liberdade na discussão, fidelidade na execução. Então a gente tem que trabalhar muito esse lado de mostrar para as pessoas que elas são parte da mudança. Sem elas, a gente não vai conseguir mudar. Não adianta chegar eu e falar, vamos mudar. Não, não vamos. Eu tenho 100 pessoas aqui, como é que eu vou conseguir mudar o mindset de todo mundo? Se não chamando todos para co-criar junto com a gente. Esse é o ponto. Sim, eu achei que a gente ia levar um pouco mais, alguns minutos a mais para chegar nesse ponto, né? Mas chegamos ao ponto que não mudam não são as companhias, são as pessoas. Né? E as pessoas mudam as companhias. Né? Então, quando a gente fala de gestão de mudança, do ponto de vista mais amplo, eu estou realmente cuidando da mudança das pessoas, conduzindo essa mudança, entendendo e inspecionando como ela está acontecendo, entendendo como ela estava antes e como ela vai ficar, e podendo medir essa mudança, mas no final, voltamos, né? As empresas não mudam, o que muda são as pessoas, né? E aí sim, as pessoas é que vão mudar a empresa, né? Então achei que a gente ia levar um pouco mais de tempo para chegar na questão pessoas, mas rapidamente a gente já chega nelas, né? Porque hoje, quando a gente olha, a empresa existe porque tem pessoas boas lá. E não tem essa, eu tenho uma pessoa que é muito ruim. Ninguém quer ficar com uma pessoa que é muito ruim. Eu posso ter uma pessoa que está desmotivada, eu posso ter uma pessoa que não esteja aderente à cultura que eu quero implementar, porque a gestão de mudanças ela não é só tecnológica. Né? A gente está falando de uma gestão de mudança que pode ser organizacional, uma gestão de mudança que pode ser cultural. Como é que eu trabalho isso dentro da organização? E para isso a gente precisa ter um bom líder, ou bons líderes. Sim. Você imagina, por exemplo, duas empresas gigantes em uma convergência, né, em que há um M&A, né, o impacto que você vai ter que organizar, quanto você vai ter que mitigar, quantos problemas, né, para conseguir fazer a gestão dessa mudança, né? Mudanças físicas, mudanças lógicas, toda uma logística envolvida, né? Então, se você tinha, por exemplo, empresa A e empresa B, agora elas viram empresa C, né? Quanto tempo vou levar organizando, gerenciando, planejando capacitações, workshops, treinamentos? Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma transferência cultural, eu vou ter que fazer uma mudança cultural, né? A empresa B, ela tinha uma mentalidade, um mindset, ela tinha pessoas com 8, 9, 15 anos de casa fazendo daquela maneira. E na empresa A, você tinha a mesma coisa de uma outra maneira, com uma outra mentalidade. E agora eu vou ter que conduzir essa transformação, né? Uma transformação cultural, uma transformação digital, por que não falar, né? E de novo, gestão de mudança, né? Como eu disse, é um assunto mais amplo do que parece. Com certeza. Né? E eu vivenciei isso de perto, né? Porque em uma das minhas passagens, a gente é uma empresa que estava num viés de crescimento e nós fizemos 13 aquisições em 6 anos. Então, por 13 vezes, fora as negociações que foram feitas e não foram para frente. Mas imagina eu trazer 13 empresas para dentro de casa. Primeiro ponto, gestão de mudança em TI. Como que eu crio um DNA de integrador dentro da minha TI? Eu preciso ter isso, porque eu tenho que trazer e converter rápido. Segundo, como é que eu integro essas pessoas? Porque eu trouxe pessoas que têm a mesma função, mas com salários e benefícios diferentes. Como é que eu vou trabalhar isso dentro da minha organização, um sentando de um lado do outro? Esse é um ponto. O terceiro ponto é a mudança organizacional. O junto tem que ser mais barato do que o separado. Como é que eu trabalho isso? Eu vou ter que fazer um ajuste na minha estrutura de pessoas. Então, tudo isso fez parte de um processo que a gente começou lá atrás, entendendo como que a gente ia fazer, criando uma metodologia, criando um book de integrações. Então, eu, enquanto TI, o que acontecia? Vamos analisar a empresa X. Eu já tinha o meu book
de integração, onde eu ia lá e analisava qual é a maturidade da TI dessa empresa para entrar dentro da minha estrutura. Né? Teve momentos que eu analisava uma TI e falava, esse cara não vai integrar comigo. Esse cara não vai integrar comigo. Né? Ele está numa estrutura tão caseirinha que eu não vou conseguir trazer. Né? E aí, qual é o poder do convencimento? Né? Porque a empresa que foi comprada, ela tinha os modelos dela, ela tinha a estrutura financeira dela. Como é que ela ia entender que agora ela vai entrar numa estrutura que é um pouco mais complexa do que ela tinha? Mas a gente olhava e falava, olha, você vai vir para cá porque eu estou pensando, não é o que você é hoje, é no que você vai ser amanhã. E no que você vai ser amanhã, esse momento que você está, você não vai escalar. Eu não vou conseguir escalar e replicar os melhores processos. Então a gente tem todo esse trabalho de convencimento também de quem era adquirido. Sim. Você comentou muito, né, sobre essa questão da eficiência, vou chamar de eficiência aqui, né? Então, cara, eu tenho 200 pessoas de um lado, 200 pessoas do outro, eu vou trabalhar com 400. Eu preciso entender esse novo modelo, né? E é o momento que o corpo executivo olha e contrata projetos de redesenho organizacional. Sim. Então, onde você começa a rever as estruturas e entender as estruturas que antes eram quase BUs, se tornam cross, estruturas cross param de fazer sentido até pelo esforço de integração e se tornam BUs, e você vai mudar papéis e responsabilidades, né? Voltamos ao quem mexeu no meu queijo, né? E aí, cara, é um negócio que realmente tem que ter esse estudo, tem que ter essa avaliação, porque isso vai impactar no próprio modelo de negócio. Então a gente vê no mercado duas gigantes fazendo M&A e a gente fica curioso, cara, como que vai ser? Porque aquela lá tem um nível de maturidade XYZ diferente, mais focada, por exemplo, em delivery, né? Já a outra é muito mais focada em loja física. Tá, mas e aí? Eu vou ter o melhor dos dois mundos? Não, provavelmente não. Provavelmente dali surge um novo modelo de negócio. E aí, de novo, como que eu desenho esse projeto e como que eu cuido da gestão dessa mudança? Cara, eu volto a repetir pela quarta ou quinta vez aqui, né? É muito mais complexo e amplo do que a gente imagina. Né? Não, com certeza. E aí você precisa ter apoio de uma boa consultoria de processos. Porque esse tipo de sinergia, ela só vai ser possível se você for muito bem sucedido no seu planejamento. Né? Então, eu tinha empresas de maturidade muito diferentes. Como que eu trabalho com isso? Como é que eu consigo sair do ponto A e ir para o ponto B sem prejudicar a empresa que era menos, vamos dizer, madura do ponto de vista de processos, do ponto de vista de sistemas. Então, você trazer apoio de uma boa consultoria faz toda a diferença também. Eu lembro que várias vezes, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com as Big Four, e por várias vezes a gente trouxe para elas esse desafio. Né? Como que eu vou transformar esse negócio de 13 aquisições para um negócio que eu consiga consolidar e escalar? Silvio, quando a gente fala de gestão de mudança, né, cara, o próprio movimento da pandemia é um grande exemplo disso. Né? A quantidade de pessoas que tiveram que trabalhar em casa, tiveram que trabalhar de home office. Né? No meu caso, eu tive pessoas naquela época que não tinham internet em casa, que vivia de flyback. Como que você faz com uma pessoa que nem tinha internet em casa? Né? Então começa a entender com as telecoms, entende quais são os valores, vê como que organiza o aplicativo. As pessoas não tinham um setup em casa. Né? Então organizar tudo isso realmente custou, realmente teve que ter uma avaliação do antes e do depois, e foi um projeto desses, né? Eu acho que você tem exemplos também de mudanças que envolveram tanto mudanças sistêmicas, logística, cabeamento, própria mudança de sede, né? Você quer compartilhar conosco um pouquinho sobre isso? A mudança de sede, ela era o processo final, mas eu tinha uma transformação tecnológica, porque nessa época eu operava num conceito de serviços compartilhados com o Grupo Abril, e eu precisava segregar toda a minha infraestrutura da Abril. Então eu tinha AD que estava na Abril, eu tinha e-mail que estava na Abril, então eu tinha um grande viés tinha tecnológico. Que fazer um carve-out ali no meio de tudo. Eu fiz um carve-out no meio de tudo.
né? E imagina, um projeto de carve-out com uma mudança de sede. Sim, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nessa mudança de sede, também era uma quebra de paradigma, por quê? Em 2014, eu fiz o que todo mundo fez em 2020. Quando eu mudei a sede, todo mundo mudou com notebook, com headset e com o home office. Uhum. Não tinha lugar na empresa para todo mundo. O que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa que auxiliou a gente nessa gestão de comunicação. Então, eu tinha que fazer a comunicação nos dois sentidos, de cima para baixo, de baixo para cima. Sim. Né? Uma expectativa de todo mundo para onde a gente vai mudar, né? Porque aí tem aquela questão. Vocês foram pro Butantã ali? Nós fomos lá pro prédio da Abril, nas Nações Unidas. Da Nações Unidas. No Birma 21. A gente ficava na gráfica, na Marginal Tietê. Isso. E imagina isso, cara. Então eu tinha pessoas que iam mudar a rotina porque iam sair de próximo da casa delas. Da Estação Pinheiros ali, né? E do lado assim, frente à Estação Eu pegava a lotação, tinha uma lotação que fazia a volta do Eldorado. Do Eldorado, que e aí eu pegava aquela lotação e às vezes ela ia e fazia a volta ali. Então, e olha que interessante, quando a gente montou isso, a gente montou um comitê de mudança. Nesse comitê de mudança, a gente tinha uma agência apoiando, e aí a gente definiu várias formas de comunicação. Não só a gente criou um portal de internet, a gente criou uma comunicação por e-mail, a gente criou... eu costumo falar que foi uma coisa muito legal que a gente oficializou o corredor press. Oficializamos. Então eu fui lá nas áreas e defini quem são os embaixadores da mudança naquela área. Uhum. Então esse cara era fofoca. Esse cara era fofoca, porque fala, para onde vai? Ah, vai pro A, vai pro B, vai pro C. Então a gente deixava todo mundo ciente das possibilidades que a gente ia, para onde a gente ia poder ir. Depois, quando a gente definiu para onde ia, veio a definição do seguinte, olha, nós vamos para o modelo de teletrabalho. Na época eu não podia usar o termo home office por causa da legislação. Sim. Então nós vamos para o modelo de teletrabalho. É o seguinte, não cabe todo mundo no escritório novo. 30% da população vai ter que ficar fora do escritório. Então olha só quanta coisa envolvida ao mesmo tempo. Né? E o mais legal, eu movimentei 1.000 pessoas, elas saíram na sexta-feira da sede antiga, conectaram na segunda-feira na sede nova, sem nenhuma ruptura. Sem nenhuma ruptura. Flat, suave. Ruptura zero. Lógico, eu tinha o meu time de suporte, devidamente identificado, andando nos corredores, andando pelas áreas. Posso ajudar? Né? Tinha no jalequinho deles, para a gente colocar no ar a operação. Eu tinha pessoas de idade que estavam acostumadas com o telefone. Elas não sabiam usar um headset. Elas tinham impressora aqui no local delas. Elas não sabiam usar um pool de impressão. Reserva de sala de reunião, elas ligavam para a secretária. Não era no Outlook. Então, muita coisa. O projeto foi tão legal que a gente ganhou um prêmio de melhor projeto em comunicação. De toda essa preparação. Com toda essa preparação. Né? A gente criou um nome para o projeto, a gente deu um nome, chamava Mood. E nesse projeto fizemos um vídeo. Fizemos um vídeo. A gente tinha lá as pessoas, vamos mudar, que legal, que não sei o que, né? Para engajar todo mundo e criar esse senso de pertencimento. Montamos um mapa de um local da região, quais são os serviços que estão próximos da região, quais são os restaurantes, como chegar. Então, teve todo esse envolvimento para criar o engajamento. Né? E aí você usa a questão de indicadores. Meu turnover foi zero. Foi zero. Eu não tive perda de funcionário porque ficou ruim para ele. Pelo contrário, ficou melhor. Ele começou a fazer home office. Sim. O que é incrível, né? Porque classicamente, de maneira clássica, a gente espera assim, um turnover, porque é um momento oportuno até para pessoas que já estavam esperando tirar o pé, se aposentar, de alguma maneira, de alguma coisa. É sempre um momento oportuno, né? Mas, cara, foi muito legal. E assim, né? Qual que foi um choque, né? A pessoa ela não tinha mais mesa. Então ela não podia deixar foto na mesa, ela não podia deixar nada, né? Ela não podia fazer isso, porque ela estava acostumada. Então o que ela tinha? Cada um tinha o seu escaninho,
Se ela quisesse ter isso, ela ia lá, deixava no escaninho, quando chegava, pegava o escaninho e punha foto. Porque cada dia ela trabalhava numa mesa diferente. Né? A gente organizou por áreas. Né? Então, nessa sua área você tem 10 mesas, tem 20 funcionários. Você combina como que vai ficar. Silvio, acho que você tem vários exemplos, né, quando a gente fala de gestão de mudança, né? Então falamos muito da questão até de home office, né? Como que se impacta a vida das pessoas. E aí, de novo, o que a gente comentou logo no começo, né? Convencimento. Convencer as pessoas de que da nova maneira vai ser melhor, elas vão ter mais vantagens, né? Acho que é interessante a gente falar sobre como que eu meço os impactos que essa mudança teve, né? Através do que vão houver de incidentes, etc., que a gente mapeie que a causa raiz tenha a ver com a mudança, né? Mas fora do ar a gente estava conversando e você tinha outros casos também, né, que eu achei muito interessante, que envolve movimentação de pessoas e transformação tecnológica ainda maior do que o caso que você compartilhou conosco. Você quer falar um pouco sobre como foi essa mudança do CD? Tá bom. Esse foi um projeto desafiador. Quando eu comentei que nós fizemos 13 aquisições e essas 13 aquisições, chegou um momento que eu tinha uma operação de centro de distribuição em 6 locais diferentes. Qual foi o trabalho que nós fizemos? Identificamos um centro de distribuição localizado numa região estratégica de São Paulo, na beira da Dutra, em São José dos Campos. Esse projeto, eu ia ter um saving de 12 milhões de reais ano, unificando as 6 operações numa única operação, e tinha todo um desafio tecnológico de subir uma nova operação, 80 mil metros quadrados seria o nosso centro de distribuição, e um desafio de pessoas, porque eu precisava movimentar essas pessoas, eu tinha que unificar esse centro, mas trazendo pessoas que já conheciam a nossa operação. E aí foi todo um trabalho também de convencimento. Primeiro, mapeamos quem eram as pessoas-chave na nossa operação, que a gente gostaria e que seria importante estar indo. Montamos um trabalho de mostrar para os funcionários, desde o D0, que ia acontecer a mudança e que essa mudança ocorreria nos próximos 6 meses, e convidamos a todos a se candidatarem a movimentar. Organizamos uma viagem para a nova cidade, e aí nessa viagem que nós fizemos, levamos eles para locais onde eles poderiam morar, o que tinha de serviços na região, quais eram as escolas que eles poderiam matricular os filhos, ou seja, como é que eu trago conforto para essa família fazer uma movimentação. Porque eu estou mexendo com a vida das pessoas, né? Elas estavam acostumadas o filho tá numa escola, eu tinha pessoas com filhos com necessidades especiais. Então, quando a gente fez todo esse trabalho, sendo sempre muito transparente com as pessoas, a mudança vai acontecer e é inevitável. Nós queremos que você venha. E para você vir, esse aqui é o pacote que a gente está propondo para você. Você vai ter um tempo para decidir, e se você não tiver o interesse, eu gostaria que você se manifestasse, porque a gente vai fazer um plano de saída para você também. Das pessoas-chave que nós mapeamos, a gente conseguiu levar todos. Né? E aí a gente está falando de gerentes, coordenadores, líderes, eles foram todos, mudaram. Mas alguns da área operacional declinaram e desistiram. Vida que segue. Vida que segue. Normal, a empresa fez um pacote de saída e nesse movimento a gente conseguiu levantar, foi um projeto de mais ou menos 8 meses, a unificação desses 6 centros de distribuição e foi um sucesso, porque a gente teve muita clareza na comunicação com os colaboradores. Silvio, se desse, a gente ia ficar muito mais tempo conversando. Desde o começo, já repeti umas 7 ou 8 vezes, é um assunto muito amplo, né? Especificamente quando você fala na gestão de mudança, convencer as pessoas. Mas mais do que convencer as pessoas, né, o time que está cuidando da gestão de mudança, o time que está ali conduzindo, né? Como engajar esse time? Porque você tem situações, às vezes, entre os profissionais que estão ali, né? Em algum momento você até falou sobre
às vezes tem a rádio peão, às vezes tem uma informação que eu estou colocando dentro do time que está fazendo a gestão dessa mudança, que é uma informação sensível, que é uma informação que nem todos estão preparados para absorver aquela informação, né? Então, conduzir o time que está conduzindo, que está planejando, que está fazendo a inspeção dessa mudança, né, é muito importante, né? E na sua experiência, o que você pode falar sobre transparência, sobre confiança, né? Sobre como que eu consigo desenvolver o time e garantir, né? Garantir que o time ele está aprendendo, está se desenvolvendo e está cada vez melhor, né? Você tem algo que possa compartilhar também conosco sobre o time especificamente? Eu tive uma passagem, um projeto que era uma migração do ERP e o rollout desse projeto ia acontecer numa determinada data e eu tive uma situação de doença na família da minha irmã que morava fora. E aí eu chamei o meu time e comuniquei que eu não ia estar junto com o time. Conversei com o meu líder, expliquei a situação, ele entendeu e falou para mim, você só garante que a virada aconteça com sucesso como se você estivesse aqui. E nessa época eu chamei meu time e falei, dividi com eles qual era a situação e perguntei, o que vocês me aconselham a fazer? E eles viraram para mim e falaram, pode viajar que nós vamos virar. Fica até emocionado, cara. Deixa com a gente. E foi muito legal, né? Porque isso demonstra a confiança que a equipe tinha em mim e eu tinha na equipe. Né? Porque eu fui viajar, lógico que eu fiquei participando das reuniões diárias, acompanhando tudo mais, mas eu sabia que o meu time que estava lá estava comprometido e engajado em fazer a mudança. Né? Eu acho que essa foi uma passagem bem legal também, que relata, né? Eu, como gestor, eu sempre falo para os times que eu lidero, eu só tenho uma missão com vocês, que quando eu sair, vocês sejam um profissional melhor do que quando eu entrei. Né? Então essa é a minha missão. Né? Você tem que ser melhor. Né? Se você falar para mim que você ficou na mesma, eu sou um péssimo gestor. Silvio, cara, você escolheu um assunto bem amplo, bem complexo e que podia deixar a gente falar mais 4 ou 5 podcasts sobre isso. Te convido, né, para a gente falar para os próximos. Infelizmente aqui o nosso tempo está acabando. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Conversa gostosa, muita história para contar e conte comigo para os próximos. Obrigado, está super convidado mesmo. E você fique ligado no Taking Cast nos próximos episódios no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.